o professor Breno. Vamos começar a nossa 8ª aula de exercícios obrigatórios e complementares. Acompanhem comigo na sua apostila. Vamos lá, instituição social, etapas de institucionalização social. Fechou? Bora! Exercícios obrigatórios. Número 1. Da UEM de 2011. Toda sociedade desenvolve mecanismos de controle com o objetivo de fazer com que cada indivíduo adote comportamentos esperados. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Número 1. A família, como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de sangue, não participa dos processos de controle social. Número 2. A polícia e o judiciário são instituições que exercem controle social de tipo formal e são próprias de sociedades complexas. 4. A religião é importante instituição de controle social devido à sua alta eficiência na definição de comportamentos socialmente aceitos. 8. O controle social deve ser eficiente, deve combinar a transmissão de valores com estratégias de coerção. 16. Nas sociedades complexas, ocorre uma tendência de substituição de estratégias difusas de controle pela sua institucionalização formal, o que pode ser observado pelo incremento do aparato jurídico e policial. Lendo essas questões, vocês devem partir do princípio de instituição social que foi vista no capítulo durante a aula. Então, você tendo base nisso, fica mais fácil ter a noção do que está sendo tratado em cada uma das alternativas. A somatória total A resposta correta é 30, a somatória total é 30. A errada é a primeira, que a família, como esfera privada da vida regida por sentimentos e laços de sangue, não participa dos processos de controle social. Ela é errada por quê? Porque, como nós vimos na aula, a primeira instituição social que nós somos inseridos, a partir do nosso nascimento, é a família. A família é a primeira instituição social que nós temos contato. Então, afirmar que ela não participa dos processos de controle social é errado. Beleza? É a única questão errada. O resto está tudo certo. Eu acho que essa primeira questão não tem muitas dúvidas. Caso tenha, por favor, entre em contato conosco. Fechou? Bora para a próxima? Número 2. O texto a seguir é da UEL de Londrina, 2004. O texto a seguir refere-se à situação dos apátrias na Segunda Guerra Mundial. Apátrias é sem pátrias. Tudo que venha antes é um sinônimo de negação. Tá bom? O que era sem precedentes não era a perda do lar, mas a impossibilidade de encontrar um novo lar. De súbito, revelou-se não existir lugar algum na terra onde os imigrantes pudessem dirigir sem as mais severas restrições, nenhum país ao qual pudessem ser assimilados, nenhum território em que pudessem fundar uma nova comunidade própria, a calamidade dos que não têm comunidade própria. A calamidade dos que não têm direito não decorre do fato de terem sido privados da vida, da liberdade, da procura da felicidade, nem da igualdade perante a lei ou da liberdade de opinião. Fórmulas que se destinavam a desenvolver problemas dentro de certas comunidades, mas do fato de já não pertencerem a qualquer comunidade. A privação fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima de tudo, na privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz. Algo mais fundamental do que a liberdade e a justiça, que são os direitos do cidadão, está em jogo quando deixa de ser natural que um homem pertença a uma comunidade que nasceu. Certo? É da Hannah Arendt esse texto. Vamos para as questões. Com base no texto, é correto afirmar que A. Obter o reconhecimento por uma comunidade é a condição básica para o gozo de direitos. B. A condição em que se encontra a condição em que se encontra o apátrida é igual à condição de escravo. Ser privado da vida é menos importante que ser privado da liberdade. Ao apátrida é garantida ressonância às suas opiniões mais significativas. E ser um apátrida é ser reconhecido como indivíduo com direitos fora de seu país de origem. Esse trecho ele é muito carregado de sentimentos históricos, igual está sendo citado a Segunda Guerra Mundial. Depois eu vou deixar um exemplo de um filme que vai de encontro com
com esse texto que eu acho que vocês vão gostar. Mas enfim, com base no texto, o correto que a gente afirma é que é a necessidade de direitos, que a gente se reconhece como brasileiros hoje, e com isso, com esse reconhecimento, nós temos direitos. Então, a resposta correta é a letra A. Obter o reconhecimento por uma comunidade é condição básica para o gozo de direitos. O comentário que eu trouxe é o 6º artigo da Constituição Federal, que fala que nós temos direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Isso são direitos nossos, direitos sociais. Beleza? Então a resposta correta é a letra A. E a seguir eu vou deixar para vocês uma indicação de um filme que fala justamente sobre a Segunda Guerra, sobre essa necessidade de pátria, de ser incluído numa sociedade e como esses apátridas conviviam nesse período. Beleza? Então o momento de quarentena dessa aula é um filme, que é o filme a seguir. Bom, o filme que eu trago hoje para vocês é o Um Ato de Liberdade. Ele é um filme de 2008 com o Daniel Craig, que é o 007, e ele fala sobre 3 irmãos judeus que constroem uma comunidade de resistência na Segunda Guerra Mundial no meio de uma floresta. Então eles vão contando a história dos 3 irmãos e como eles criaram essa comunidade como forma de resistência ao nazismo. Então eles moravam numa floresta e é bem interessante a história e eu acho que vocês vão gostar. E pensando nessa questão, vocês vão ver como é importante a comunidade em si para esse tipo de situação quando a pessoa fica sem pátria e justamente na Segunda Guerra Mundial. Eu acho que vocês vão gostar, é um baita filme. Beleza? Vamos para a próxima questão? Pessoal, questão número 3, da UEM. No que se refere a instituições sociais, assinale o que for correto. A linguagem é uma instituição fundamental da sociedade, expressando e estabelecendo símbolos compartilhados. 2. A grande maioria das sociedades não possui regras que regulamentam as relações sociais e a procriação de filhos. No entanto, onde elas existem, são praticamente as mesmas. 4. Para a maioria dos indivíduos, a família aparece como a primeira instituição social, já que para eles ela é considerada o fundamento básico das sociedades. 8. As instituições sociais podem ser consideradas formas sancionadas de papéis, padrões e relações, cujo objetivo é satisfazer necessidades sociais básicas. 16. O Estado supervisiona apenas aspectos interiores à vida social, portanto não pode ser definido como uma instituição social. Beleza? A resposta correta dessa questão é a somatória de 8. A única que está certa é as instituições sociais podem ser consideradas formas sancionadas de papéis, padrões e relações cujo objetivo é satisfazer necessidades sociais básicas. É uma questão de interpretação. Você tendo noção do que está sendo trabalhado como instituição social, as definições de instituição social e sua interação na sociedade, você considera as outras questões como erradas, principalmente por falhas até mesmo grotescas, como a questão da procriação dos filhos e tudo mais. Beleza? Eu acho que essa questão não ficou tão confusa, mas é importante vocês lerem com calma, tá bom? Nos exercícios complementares, eu escolhi a questão número 5. É da UPE, de 2015. Tá a imagenzinha de 2 burros amarrados um ao outro, tentando comer, tentando se alimentar, puxando a corda um para o lado para o outro, até que eles decidem se unir e comerem tudo de um lado, depois comem tudo do outro. Beleza? É bem fácil a interpretação dessa imagem. A imagem apresenta um processo social básico observado nas relações humanas em diferentes sociedades.
Sobre esse processo, correto afirmar que, a, por meio dele, as pessoas ou grupos buscam recompensas com enfraquecimento ou eliminação dos competidores. B, a competição é uma característica importante nesse processo, pois ela permite a busca de satisfação das necessidades em diferentes momentos da vida diária. C, o ajustamento entre as partes é importante para a obtenção de uma harmonia social temporária, uma vez que sua principal característica é a sanção por desobediência às normas sociais. D, é uma forma de interação social na qual os indivíduos se empenham para a obtenção de um fim coletivo e comum, sendo assim imprescindível na constituição da maioria dos grupos sociais. E, se refere a um processo unidimensional e de sentido único, por meio do qual indivíduos ou grupos migrantes minoritários seriam absorvidos pela sociedade de acolhimento, buscando juntos recursos naturais para a sobrevivência. A resposta correta é a letra D. É uma forma de interação social na qual os indivíduos se empenham para a obtenção de um fim coletivo e comum, sendo assim imprescindível na constituição da maioria dos grupos sociais. Eu trouxe um exemplo a respeito de comunidades, por exemplo, o caso de George Floyd, que as duas imagens são das manifestações que ocorreram pedindo o julgamento dos policiais, ressaltando a importância de como a população negra é tratada nos Estados Unidos, referente à polícia. E eu trouxe isso justamente por uma questão, que a sociedade da cidade do George Floyd se uniu a favor disso, se uniu em forma de protesto pelo que ocorreu. Então, essa interação social, elas estão buscando um objetivo, um fim coletivo e comum. Eles tentam encontrar uma solução e um meio através dos protestos que estão durando, se eu não me engano, completou 10 dias. Beleza? É importante vocês terem essa noção de comunidade, porque é isso que uma comunidade tem, um fim coletivo e comum. Beleza? Acho que essa questão também é bem tranquila. Você fazer a interpretação da imagem e comparar com as perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, entre em contato conosco que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Como sempre... Bom, galera, como sempre, aqui estão as nossas páginas na internet. Do Facebook, do Instagram e do YouTube. Acompanhem a gente por lá. Se vocês souberem de alguém que esteja precisando de ajuda nas matérias do cursinho, que vai prestar vestibular desse ano, compartilhem os nossos canais para que haja uma democratização do ensino. Fechou? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estamos aqui. Fiquem bem, se cuidem e vamos torcer para que tudo isso passe logo. Fechou? Forte abraço. Valeu.